fornecendo a plataforma para empresas, porque hoje o que a gente observou? As plataformas de consórcio, e na pandemia eu pude observar isso, ela perdeu uma receita de venda de quase 90%, porque ela depende de um agente em campo prospectando. E ele tem duas formas de receita, taxa administrativa e o fluxo que ele fez. Quando a gente desenvolveu a Finbuy, a gente desenvolveu em cima de um marketplace, certo? Onde eu plugo já para ele esse marketplace na própria plataforma dele e uma receita que essa administradora não tem, que é com a entrega do bem, ela passa a ter. Então eu entrego de 40% a 60% da receita, por exemplo, de uma comissão na entrega de um carro, ela vai ter 60%, de 40% a 60%. Que você ganha do vendedor do carro. Do vendedor. E assim, inúmeros serviços que a gente tem trago para a plataforma. Entendi. Sim, acho que é uma solução interessante, mas não sei, eu acho que você está vulnerável deixando grande parte da tua receita para o final lá do plano de consórcio. Vamos lá. Quando a gente observou o modelo de consórcio tradicional, eu tenho algumas formas de monetização dentro da plataforma, certo? Que a gente já consegue tracionar ela desde o primeiro momento. Primeiro, quando vamos falar do modelo de consórcio tradicional, falando de comissionamento. Sim. Uma empresa tradicional de consórcio, ela paga um fee de 3 a 5% de comissão para o vendedor, certo? E aquele vendedor, se ela tiver uma equipe grande de vendas, ela vai ter lá algo em torno de 2.000 vendedores em campo quando você fala de uma empresa grande. Eu consigo atingir com um influencer ou com um influencer escolhendo o nicho, algo em torno de 15 milhões de usuários com o mesmo view. Então a forma de monetização, eu tenho marcas parceiras que vai coligar com a gente, que já tem alguns contratos, algum NDA formado, aonde junto com esse influencer, essa marca está bancando boa parte da receita inicial. Até a entrega do bem. E até a entrega do bem. Bom, ok, eu acho até um modelo interessante. Eu só teria alguns pontos de atenção em relação a essa monetização. Eu acho que ela tem que ser mais intensa durante a formação. Sim. Talvez criar algum modelo de negócio que faça o usuário pagar uma taxa de administração, mas que dê alguma coisa para ele, um cashback, alguma coisa. Então, você falando isso daí, eu vou te trazer. Tem uma seguradora, que eu não vou falar o nome, que a gente já acertou com ela, certo? Quando eu falo da conta freemium, então, exemplo, a administradora tradicional, ela não tem saída, ela não tem data de saída para o usuário. Então, hoje eu aquisiciono uma carta de consórcio, se amanhã, por algum motivo, eu decido sair, ou eu tenho a necessidade de sair daquele consórcio, daquela posição, eu não consigo. Na grande maioria, o banco vai te falar, infelizmente, não tem, você vai ter que esperar o final. Hoje, o meu usuário, dentro da plataforma da Finbuy, se ele paga a conta freemium, a free ele tem limite, ele tem limite de consórcio, então eu posso participar de um consórcio. O freemium ele pode participar de vários consórcios, só que ele tem um plus, que é o quê? Ele pode pedir o ressarcimento de forma automática em 80%. Com essa taxa do freemium, se a gente atingir 1 milhão de usuários, nós conseguimos atingir um fluxo financeiro de 300 e poucos milhões ano. Entendi. Então, a gente tem uma taxa freemium que tem inúmeros serviços de cashback também dentro da plataforma. A gente trouxe uma seguradora que tem alguns benefícios que entregam em conjunto, que tem um incentivo dos usuários se inscrever no freemium e pagar aquela taxinha Na época, o dólar estava a 4 e alguma coisa, a gente tinha um planejamento financeiro de um freemium de $8, de $4. Ok. Acho importante você ir monitorando esse seu investidor, até porque você está procurando um estratégico. Sim. Então, ele é muito importante que você vá passando para ele tudo isso que você está criando, né? E gerando valor agregado. Agradeço. Você viu que a mentoria do Marcos foi um pouco tensa. E agora, será que o sparring vai continuar nessa tensão? Marcos, está preparado para as perguntas? Sim. Então me conte um pouco, qual é a inovação da sua empresa? Bem, a Finbuy é a primeira plataforma de consórcio descentralizada, certo? Que oferece um marketplace para a entrega dos seus bens e serviços. E é a primeira que não cobra taxa administrativa. E como que é o seu modelo de negócios? Bem, nosso modelo de negócio está
escalável e estruturado em cima de um marketplace, onde o cliente entra na plataforma, faz a aquisição do bem, do consórcio e aonde a gente ganha na entrega do serviço. Quais serviços que você ganha com essa entrega e como são as suas fontes de receita? Bem, hoje nós temos 3 fontes de receitas primárias, podendo escalar para mais uma. Mas a principal fonte de receita é quando nós entregamos o bem, o sonho desse cliente. Mas sabendo que hoje você tem quase 90% das pessoas que não conseguem concluir o consórcio, como que você consegue ganhar escalabilidade se o produto poucas vezes é entregue? Vamos lá. Percebendo isso, a gente estruturou a mesma plataforma para o B2C e para o B2B. A mesma entrega que eu tenho para o meu usuário, eu vou entregar para as administradoras. Nós iremos entregar para as outras administradoras, para os outros bancos, uma nova fonte de receita, daquela carteira de cliente que ele já possui. Mas eu ainda não consegui entender o seu modelo de negócios. Da onde vem a receita e como ela é gerada de fato? Vamos lá. Quando eu entrego a um cliente, ele aquisiciona uma carta de crédito para aquisição de um bem ou serviço, o objetivo final dele é a aquisição daquele bem ou do serviço. Perfeito. Nós trouxemos em cima de um marketplace esses clientes, esses fornecedores desse serviço, onde eles pagam um FII para a nossa plataforma assim que o cliente aquisicionar assim que ele for contemplado nessa carta de crédito. Então nós fazemos a facilidade na aquisição do bem através desses parceiros junto do marketplace. Então, na verdade, você ganha um FII sobre a aquisição do bem ou serviço por uma pessoa. Sua plataforma traz esses leads e esses leads compram através da sua plataforma. Sim. E por que a sua plataforma seria mais segura do que as outras plataformas que estão disponíveis no mercado? Hoje o consórcio, para um usuário comum, ele é apenas uma cota. Então você não sabe quem foi contemplado, quantas pessoas tem no grupo e assim sucessivamente. Com o blockchain nós trazemos transparência. Hoje a aquisição e venda de uma cota de consórcio, seja ela contemplada ou não, da desistência desse consórcio, você sempre está centralizado na administradora. Com o blockchain nós conseguimos descentralizar, agilizar a entrada e a saída desse cliente. Mas por que há uma necessidade de descentralizar o administrador se os consórcios são fechados em grupos? Vamos lá. Quando nós falamos de descentralização, a gente está falando da centralização da gestão do capital. Bem, nós sabemos que o consórcio tradicional ele é passível de quebrar. E é onde aquele cliente que está ali, o dinheiro dele está gerido e administrado por um terceiro, certo? Seja um banco ou um administrador. Quando nós usamos blockchain para descentralizar isso, o dinheiro é das pessoas. Nós trouxemos a essência do consórcio que foi lá atrás, que foi manipulada pelos grandes bancos e administradores, trazendo benefício para si próprio. Com a descentralização, a gente entrega o poder para as pessoas. Um erro muito grave é você pedir para alguém dar preço na tua companhia. Toda vez que você faz isso, você se coloca numa situação onde eu tenho o controle de escolher o quanto você vale e se a sua ideia é o projeto para de pé. Legal. Eu acho que isso é uma questão importante a ser melhorada. Eu não vou ser jurado em outros episódios, mas especificamente nesse caso, a primeira startup de blockchain que aparece no nosso reality, eu pedi o Reginaldo uma exceção para que eu fosse jurado desse caso aqui. E o que eu tenho observado? Percebi que de fato tem uma disrupção, mas eu sou obrigado a concordar com a Fabrícia que blockchain, no modelo de negócio dele, está sendo aplicado como atividade meio e não atividade fim. Então fica um pouco complexo a decisão de saber se essa startup pode subir no ringue ou se deve jogar a toalha, porque de fato é uma disrupção, mas foge um pouco da essência, porque, como eu disse, blockchain aqui não está aplicado como atividade fim. Fala Brasil, Antônio Neto Ais falando, mentor do Batalha de Startups. Infelizmente, não foi dessa vez que o startup BlockTech sobe ao ringue. Infelizmente, o Marcos jogou a toalha. Isso mesmo.